Fala galera, sejam bem-vindos ao Imersão Cast, o podcast da escola Imersão Musical. E hoje, no quinto episódio, nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, produtor, cantor, Alan Ribeiro. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, querido. Bom, gente, toda a galera da Imersão Musical aí. Prazer estar fazendo parte desse projeto contigo aí. Massa, é uma honra, cara, receber você aqui, principalmente você tem essa visão, eu chamo de gestor, né? Certo. Gestor, porque gerencia tanto a sua carreira como a da galera. Como é que foi que surgiu, cara, essa visão de gerir carreira? Como foi que surgiu? Cara, gente, na verdade, essa ideia minha de começar a empresariar foi quando eu passei por uma situação muito difícil. Eu estava começando a minha carreira. Eu comecei a fazer show em barzinho, tudo como todo mundo começa. E eu estava em São Paulo na época, participando numa casa de show junto com um amigo meu que ele me apresentou. E gostaram da minha apresentação, o pessoal gostou da participação, tudo. Ficaram de marcar a data para tocar depois. E não marcava, enrolava, e um dia ele chegou até mim e falou: cara, você me desculpa, mas eles não querem marcar a data porque eles falam que você não tem um perfil artístico. Em outras palavras, porque você não é bonito, você não é, sabe? Então aconteceu esse tipo de situação comigo e isso me pegou de jeito, eu fiquei muito chateado, muito triste. Aí eu tava até pensando, já estava antes de finalizar o primeiro CD, então eu tava muito triste, cara. Pensei em parar, falei, não vou mexer com isso, não sei o quê. Só que aí veio muitas pessoas, cara, na época falando, poxa, cara, você não pode desistir por causa disso. Primeira barreira, primeiro impasse que você já vai desistir, não pode, cara, vai estudar, vai ver como é que funciona a coisa, né? Se empenhe, estude, se dedique, não desiste. Então, foi daí que eu comecei a estudar, né? Fui fazer mais aula de canto, fazer apresentação, comecei a me cuidar um pouco mais. E nessa hora foi quando eu comecei, através dos seus cursos de música online que eu comecei a acompanhar, foi onde eu comecei a enxergar a importância da gente ter o conhecimento de empreendedorismo, de criar a própria carreira, de ver como funciona esse mercado, que não é só chegar, pegar o violão, chegar num barzinho, chegar no show e não. Tem toda uma logística por trás, tem toda uma estrutura. E um artista que se preze, mesmo que ele seja famoso e tenha uma equipe que tome cantar em conta, mas é importante que ele tenha o conhecimento, pelo menos básico, de como funciona toda a logística, de como funciona o mercado, entendeu? Então foi dessa situação que surgiu essa vontade de estudar a questão empresarial, de administração de carreira. Até porque a gente tem que entender, enquanto artista, que nós somos um produto. E o produto ele precisa ser vendido. Com certeza. Ele precisa ser vendido. E se o artista não entender esse lado, por mais que ele não seja o produtor realmente, a pessoa que gerencia ele, a pessoa que vai colocar ele em evidência no mercado músico fonográfico, mas ele precisa entender que ele é uma mercadoria e ele precisa ser vendido. Exatamente, ele é um produto, ele tem que ser vendido. E, para mim, Gerson, uma coisa que eu aprendi, né, nesses anos de carreira, estudando, trabalhando com o mercado, a música, ela se divide em duas partes. Primeira parte é a arte, é a questão artística do negócio. Sim. Né? Que é onde a questão de repertório, música, show, a questão do artista, a arte do artista, a verdade do artista. E a segunda parte, não menos importante, é a parte empresarial, a parte empreendedor artista, que é quem cuida da imagem do artista, que é quem vende o artista, que é quem faz toda a logística de show, de marketing, de propaganda, tudo. Então, são duas vertentes, né, que formam a base da carreira de um artista e que são muito importantes, as duas, e que, por incrível que pareça, uma é completamente diferente da outra. E é até normal, né, a gente vê a história com vários artistas aí, as duas muitas vezes bater de frente. Uma situação, por exemplo, que eu já passei, questão de repertório. Né? Por exemplo, o artista não quer gravar determinada música, mas o empresário quer que ele grave, porque é uma música comercial. Mas não tem nada a ver com isso, não, mas você tem que gravar, porque se a gente tocar no mercado, a gente não vai conseguir emergir no mercado. Então, são algumas questões que o artista ele tem que entender. Ele tem que entender que existe a parte artística e existe a parte empresarial. E essas duas, como engrenagem, tem que trabalhar junto. E elas são opostas. Realmente elas são opostas, é como se fossem dois lutadores em contrapontos diferentes no ringue. Se o cara não conseguir entender isso, às vezes tem uma reclamação, gente, você quer levar tudo um pouco muito profissional. Se você não levar, acaba banalizando e você não chega a lugar nenhum. Vai passar o quê? De mera brincadeira
como já passei, eu tenho certeza que você já passou, e muitos passam até hoje, meras brincadeiras, se você não levar por esse lado. E a parte artística, como você Exato. falou, contra a parte empresarial, a parte profissional, é você brigando contra você, filho, porque você tem uma vontade, mas tem um mercado que você tem que agradar. E querendo ou não, você tem que agradar se Exatamente. você quiser estar em evidência. Então você vai ter que subir esse ringue e tentar reconciliar esses dois lutadores para que saia algo do papel. Exatamente. Tem uma coisa, gente, que eu sempre brinco, né? Esses dias atrás eu estava conversando com o pessoal aqui que mexe com música também aqui em Araçatuba, em São Paulo, e o pessoal perguntou para mim, né? Falou, Alan, qual que é o maior desafio que você acha dentro da música hoje? Você que veio recentemente do Nordeste, trabalhou lá, que eu trabalhei também, fiquei um tempo em Caruaru, depois fui para Alagoas, agora vim para São Paulo, fiquei lá uns dias, depois vim para cá, estou gravando meu CD, inclusive, na capital. Massa. Então, como tenho um pouco de conhecimento, eles perguntaram para mim o que eu acho, né? Eu falei, cara, tanto aqui, como no Nordeste, como em São Paulo, capital, como em Goiânia, para onde você for, o artista só tem um oponente. É ele mesmo. É ele mesmo. É ele lutar contra o próprio ego, é lutar contra o próprio orgulho, né? Porque a gente, como artista, é egoísta, egocentrista, ele usa muito egocentrismo, né? O orgulho é grande. Então, o empresário tem um desafio muito grande em lidar com isso. Você mexer com o ego do artista, como você estava falando aí. O artista ele tem que entender que para entrar no mercado, muitas vezes ele não tem que tocar aquilo que ele quer, ele tem que cantar o que o povo quer escutar. Exato. Certo? Então, é muito importante. A maior dificuldade que a gente tem, o artista, é com a gente. É a gente saber separar a hora que eu estou sendo egoísta, a hora que realmente eu tenho que bater o pé e falar, não, isso aqui tem que ser do meu jeito. Mas tem situações que eu tenho que falar, não, aquilo ali eu tenho que realmente seguir o que o meu empresário está dizendo, que é extremamente importante, como a gente falou. O artista ele é uma coisa, mas o empresarial ele é outra. Então, o cara tem que saber conciliar direitinho isso aí. É muito complicado, né? Sem citar nomes, que ninguém vai ser indelicado, qual foi uma situação meio complicada, você gerenciando alguém e bateu de frente demais, que sempre vai ter, não adianta. Quando você tem uma visão Tem. profissional, você vai bater de frente porque a visão da pessoa é o que ela quer, como ela quer, do jeito que ela quer. Conta aí algum episódio. Cara, já aconteceu várias situações, né? Tanto com o artista, mas se eu falar para você que o maior desafio que eu encontrei, cara, até hoje, foi com músicos, você acredita? Por quê, cara? É o seguinte, como eu falei para você, a gente estuda, a gente tem toda a questão empresarial, a gente pesquisa mercado, como é que funciona, a gente sabe como é que é a coisa. Você chega então com o artista, trabalha o artista, você chega para os músicos, pesquisa e fala, gente, ó, o trabalho está aqui, tem que ser feito isso, isso e isso. Aí o músico bate o pé. Já aconteceu muito comigo, mas muito de discussão. De eu chegar e falar, ó, isso aqui eu quero que você faça assim, assim, assado. Ah, eu não vou fazer isso não. Isso não é certo. Isso aqui não vai, isso aqui mesmo não combina. O pessoal aqui não gosta disso. Eu falei, amigo, beleza, cara, mas eu tô te pedindo, faça desse jeito. Não, porque aqui ninguém faz isso. Eu não vai dar pagando de boa pra você, não. Só porque eu vou fazer desse jeito. Eu falei, não, cara, eu quero fazer uma coisa diferente. O artista, para se destacar, ele tem que ser diferente. Ele pode fazer a mesma coisa que os outros. E os músicos ficavam batendo de frente, cara, querendo debater comigo por o que eu queria fazer. Aí, depois de muita insistência, né, quando eles faziam, né, do jeito que eu falava, a coisa certa, a coisa acontecia, eu para eles falava, e aí, vocês estão vendo? O que eu disse a vocês? Eu não disse a vocês que podia fazer, que a gente tem que arriscar, que a gente tem que ser diferente, se destacar no meio desse monte de gente que tem hoje? Aí, beleza, eles acordavam, só que aí vem do ego também, ficavam meio assim, tudo. Mas, cara, é muito complicado você colocar na cabeça deles que você tem um lado empresarial, você sabe o que você está falando. Né? E com artista também, principalmente repertório. Tem artista que trabalha comigo, que eu estou pegando muito no pé. Tem uma que eu posso citar o nome de todo o coração, que ela é um amor de pessoa. Ela está começando o trabalho musical dela lá em Alagoas. E a Laís, eu e ela, a gente sempre troca uma ideia, sempre conversa, e eu sempre puxo o cabelo dela, sempre puxo a orelha dela. Fala, Laís, pelo amor de Deus, Laís, você tem que gravar essa música. E ela fala, não, Alan, mas eu não quero, essa música tem nada a ver. Eu falei, mas querida, não é porque questão não tem nada, não é porque você gosta. Essa música vai ser bom pro seu repertório, é uma coisa diferente, que ela é música nova, quer cantar as músicas mais atuais, tudo. E eu e ela, a gente sempre brinca muito com isso, né? Fala, Alan, você vai me deixar louca, não sei o quê. Mas é isso, cara. Eu acho que o importante, é você ter sempre um respeito, sabe? Sim, sim. Você tem que ter sempre um respeito. Então eu respeito os limites dela, eu respeito de todos os artistas que trabalham comigo, todas, né?
Eu respeito tudo. Eu trabalho com compositor também, tem compositor que eu agencio também, então é outro trabalho, é outro mercado, é outra forma de você fazer marketing, é outra forma de trabalhar, é mexer com um compositor. Então, é isso, cara. O segredo é o respeito. Você sempre respeitar, conversar, explicar para a pessoa, é importante que seja feito assim, por conta disso, disso, tudo, entendeu? E é uma quebra de braço. Tem horas que você tem que ceder, tem você, não, tudo bem, vamos fazer desse seu jeito, né? Assim como tem horas que a gente tem que se impor, tem que chegar e falar, não, tem que ser feito assim por uma questão disso. Mas, graças a Deus, eu consigo levar de boa. Eu tenho uma opinião aqui, tem muita gente que não concorda. Minha mãe é uma que não concorda. Eu digo quem não é visto não é lembrado. Você só é lembrado se alguém está lhe vendo. Então, se você toca o que está em evidência, a pessoa vai estar vendo você. Se você tocar o que ninguém quer ouvir, ninguém vai ver você. Então, você não vai ser lembrado, cara. Então, não tem como você não ter esse lado profissional. Não tem como você não ter. Você tem que se vender. Você, o artista, ele é um produto. Enquanto ele não passar a entender, Alan, que ele é um produto, que ele tem que ser vendido, que ele não é um popstar. Primeiro, o popstar ele não se pensa como popstar. O popstar ele se pensa como produto, como ele vai se vender. Até por isso ele tem um produtor. Se você pegar um exemplo, exatamente. Eu conversando com os colegas aqui, você sabe, me conhece, eu gosto de rock. E eu me inspiro muito no Angra. O Angra, desde o início, juntou dinheiro, foi gravar na Alemanha, pegou o melhor produtor da época do estilo, né, do Power Metal. E quando chegou lá de um jeito, o cara, pode mudar, tira esse baterista. O cara começou a mudar. Não, mas é porque ou você faz, ou então não coloca o meu nome no disco. Você que sabe. Então você vê a importância de um produtor que tem um disco e onde chegou, onde o Angra chegou. Entendeu? Exatamente. E é isso aí. Mas isso aí mesmo, cara. Um ponto que você colocou também no diferencial. Lógico, você tem que tocar sim o que a galera tá ouvindo, mas você não pode ser o copia e cola. Você tem que ter o seu diferencial, que é o que te vai destacar daqueles, porque todo mundo vai fazer. É o que está ouvindo, todo mundo vai ter que fazer porque é o que vende. Mas quando passar aquilo, como é que vai lembrar de você? Pelo seu diferencial. Exatamente. O diferencial. Né? Porque a gente tem que pensar o seguinte: a venda de um artigo, como você falou, é um produto. A parte de empreendedorismo nada mais é do que a venda normal do produto como outro. Então você tem que criar a primeira necessidade, né, do seu cliente. Você tem que criar, você tem que mostrar para ele por que, né, que o cliente vai contratar você e não vai contratar o fulano de tal. Eu vou contratar o Alan, porque o Alan, o show dele é assim, ele é um cara sensado, tudo. Eu vou contratar o Jensen, porque o Jensen tem aquele estilo, aquela pegada, tudo. Então, você tem que ter, né, a sua verdade, a sua essência, certo? Só que você tem que saber se destacar. Se você ficar só copiando, é aquela história, né, que eu escuto muito quando eu chego no lugar. Isso aqui não dá certo. Você tocar aqui na nossa região, isso aí não pega. Cara, aconteceu agora no São João, eu fiz um show aí em Alagoas, e a minha banda, né, os meninos tocando comigo, aí foi muito engraçado, assim, mas foi numa boa. Eu peguei uma parte, né, eu sempre, lógico, a gente ensaia antes, eu passo o repertório dele, tudo, e o meu tecladista na época virou e falou, rapaz, essa pasta aqui, né, eu tinha uma pasta lá que era de axé das antigas, pegava as músicas, né, e fazia uma brincadeira, música do Mamonas, tudo, era um bloco de brincadeira. Já no final do show, para encerrar, para deixar a galera animada, tudo. Eu gosto de deixar o meu show começar animado e terminar animado. É uma característica muito minha. E ele falou, cara, isso não vai dar certo. Bicho, pleno São João, uma época de forró. Você vem me meter axé das antigas, um negócio nada a ver. Eu falei, cara, vamos fazer, vamos apostar, vai dar certo. Gente, se eu falar pra você, a galera endoidou, cara. Quando eu comecei a cantar aquela sensual, um movimento sensual, aquela do Vou Te Pegar. Do Capitão também sabe essas músicas. Onda, olha, cara, quando eu comecei a tocar essas músicas, você não tem noção de como aquela galera dançou, de como agitou. Ou seja, é um diferente. Nunca ninguém imaginaria que um negócio desse ia dar certo. E deu. Exato. Poderia ter dado errado. Poderia ter sido um feedback negativo. A galera poderia não ter gostado. Poderia. Só que eu só vou saber se eu arriscar. Tá entendendo? Concordo plenamente. E quando eu falo dessa questão do diferencial, isso nos possibilita a gerar mais crédito com as pessoas. As pessoas, vou lá porque lá é diferente. Lá não é sempre a mesma coisa. O mercado ele sempre vai pedir aquilo que está de moda. Ele quer aquilo que está de moda. Exatamente. Mas, como eu disse, para você ser lembrado, você tem que ter o diferencial. Se você não tiver, não adianta. Você não tem como. Exatamente. Se você for fazer a mesma coisa que todo mundo, como é que faz?
Já pensou se Exatamente. todo mundo fizesse a mesma coisa? Então eu sempre falo, cara, dando uma dica para a galera que vai estar assistindo o vídeo, para quem está começando, o artista que está começando, muitas vezes ele começa ali sem um norte, sem um horizonte, sem saber direito o que fazer. É muito interessante você ter na sua mente, na sua cabeça o seguinte: o artista, primeira coisa, o artista ele não pode se limitar. Eu penso assim, gente, o artista pode se limitar. Ele nunca pode ser limitado, entendeu? Então você tem que estar sempre com a cabeça aberta, com a mente aberta, aceitando coisas novas, entendendo, né, como é que funciona tudo. Lógico, dentro ali dentro daquilo que você quer passar, tudo. Então é muito importante que você, como artista, escolha o que você quer dentro da música, né? O que você quer, qual vai ser o seu tipo de engajamento, qual tipo de público que você vai atingir, qual tipo de música, isso é muito importante. Que muita galera pergunta para mim, Alan, eu tô começando a carreira, como é que faz? Eu não sei direito para onde eu vou, eu quero esse barzinho, tô preso em barzinho, cachê pouco, parei, né, nessa zona de conforto minha aqui. Então eu falo, primeiro você tem que se definir o que você quer, o que você pretende da música, se você quer ser um artista de nível nacional, quer ser reconhecido, tudo, beleza, você tem um caminho para percorrer. Mas se você fala, não, eu quero ser um artista regional, quero ficar tocando aqui em casamento, festa aqui na região mesmo, não quero esse negócio de expandir, ótimo, então o trabalho já é direcionado, já é feito de outra forma. Então é muito importante que defina isso, o que você quer como artista, né? Isso é muito importante. Porque a galera confunde muito, às vezes você vê um artista grande, a gente se espelha, a galera confunde se espelhar com imitar. Eu me espelho em grandes artistas, eu não posso imitar eles. Não, exatamente. E essa é uma dúvida muito frequente, que a galera confunde imitar com e se espelhar, entendeu? Eu estou começando a minha carreira, eu tenho que agir de uma forma, eu não posso, por exemplo, fazer o que um Gustavo Lima faz, eu não posso. Gustavo Lima já alcançou, já passou já pulou esses degraus, já chegou no topo dele. E eu ainda estou começando, então, por mais que eu me espelhe no cara, mas o tipo de forma que eu tenho que agir, o jeito que eu tenho que fazer as coisas é diferente. Então, o artista ele tem esse entendimento, né, que ele está começando, ele tem que saber que ele precisa passar todas as etapas. Não adianta você pular a etapa, porque se você chegar ao sucesso, que hoje em dia, com a internet, você fez uma música legal, fez um negócio bacana, você agora, né, dentro de uma semana, você está com 2, 3, 10 milhões de visualizações. Estourou, beleza, e aí? E agora? Como é que eu faço? O que eu vou fazer? Aí o que acontece? O cara não tem estabilidade, o cara não tem base, o cara não tem uma equipe que trabalha, o cara não tem visão de mercado, não tem nada. O cara cai, cai no esquecimento. Caneta Azul é exemplo Tá disso. entendendo? Caneta Azul, o cara é exemplo disso, o cara da Caneta Azul. Exatamente. E temos, cara, milhões de exemplos, assim, sabe? De pessoas que, infelizmente, estouram um sucesso, mas não conseguem manter, não tem uma base, uma estrutura, porque pularam etapas. Então você não pode. Você tem que passar todas essas etapas. Na hora que você estiver lá em cima, né? Você vai saber como levar a sua carreira, conduzir, porque estourar uma música, como diz, gente, é fácil. Com a internet hoje, isso aqui, você estoura uma música. A música for boa, sua voz é legal, caiu no gosto da galera, você estourou. Você tem que entender, e agora? Como é que vai ser? Já tem que pensar em repertório, ele tem que ter o próximo sucesso, o que eu vou fazer agora? Sabe? Ou seja, o cara tem que ter uma equipe trabalhando ele, o cara não pode ser, ele tem que entender que tem que ter pessoas, né? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Ele tem que entender que para você se manter no mercado é mais difícil do que você fazer sucesso, chegar no sucesso, você acredita? Você sabe muito bem disso. Você fazer sucesso é fácil, se manter nele que é isso. Agora sim, tem um ponto aí que você falou bem claro, o que é que o cara quer. Geralmente a galera quer fazer sucesso, mas fazer sucesso é uma coisa, ganhar dinheiro é outra, são duas coisas distintas. Porque às vezes você vai ter o sucesso, eu vou dar um exemplo, a banda Malta. Fez sucesso, a Globo, mas quem ganhou dinheiro foi a Globo. Em cima do sucesso da banda, porque promoveu, a banda era boa, tem uma pegada que coube para o ano, certo? Um estilo meio romântico, um post-grunge. Mas quem ganhou dinheiro foi a Globo. E isso a gente vê com vários artistas. E às vezes a galera confunde isso com o cara, quero ser famoso. Não, você quer o quê? Ser famoso ou ganhar dinheiro? Porque às vezes quem vai ganhar dinheiro não é você. É quem vai levar. Ô, Jenson, eu falo uma coisa pra você, cara. Uma coisa quando eu começo a trabalhar com um artista, a primeira coisa que eu faço é chegar pro artista e falar, olha, eu vou falar aquilo que você precisa primeiro ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Fique bem claro. Então, muitas situações eu vou ter que chegar e impor, né? E uma delas é justamente nisso aí, a questão financeira. A gente sabe o quanto é complicado esse final de dinheiro, a questão financeira, e eu sempre falo,
Artista que começa, artista que canta por dinheiro, ele não sai do lugar. Entenda bem, gente, dinheiro, ela tem que ser uma consequência, um resultado do seu trabalho. Ela não tem que ser o objetivo seu. Se você trabalhar por dinheiro, então, meu amigo, vai trabalhar como vendedor, vai vender alguma coisa que você vai ter um retorno mais rápido. Porque, como eu falei para você, o artista, né, ele precisa ter essa mente, ele precisa ter esse conhecimento e essa sabedoria de entender que você não enriquece da noite para o dia, você não vai gravar um clipe hoje, amanhã você vai estar andando de Ferrari, né? Você não vai estar abrindo, você não vai estar participando dos grandes festivais, não vai estar. Eu comecei a cantar hoje, daqui a um ano eu vou fazendo Garota VIP. Pode ser que aconteça? Pode. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Então, o artista ele tem que ter esse filho, ele tem que ter esse conhecimento. Que se ele for cantar por dinheiro, rapaz, eu não conheço um que começou a trabalhar com música, arte por dinheiro e que se deu bem. Entendeu? Porque não consegue, cara. Dinheiro tem que ser uma consequência do seu trabalho. Entendeu? Sim, sim. O sucesso e o dinheiro é uma consequência. Eu, assim, trabalho com isso, vejo grandes empresários sempre falando dando esse toque, né, na questão financeira. Para você pensando, se você quer trabalhar por dinheiro para ficar rico, não. É porque tudo da sua cabeça você está errado. Tudo é uma oportunidade. Lógico que o fim principal do artista, do empresário de todos, é dinheiro. Lógico que isso aí é... Mas a gente tem que entender que, por exemplo, eu não tenho nome, não tenho nada, eu não tenho nada o que fazer hoje, e aí alguém de um pub bacana ou um produtor me coloca num lugar bacana, onde é tudo bonitinho, tudo arrumado, tudo organizado, um som bacana, mas o cachê não é tão bacana. Mas só a divulgação que vai correr através daquele local que é organizado já vai valer mais do que receber bem, às vezes. Exatamente, com certeza. Não, e principalmente, Nilson, quando a gente está começando, você já deve ter acompanhado aí, se você chegou a acompanhar o começo, por exemplo, vários artistas, Marília Mendonça, por várias vezes a Marília Mendonça tocava em espetinho só pela cerveja e pelo espetinho. Quantos shows eu fiz que eu pagava, né? A gente pagava para tocar. Quando eu montei a minha banda na época, a banda Mil Vidas, cara, mas eu digo para você que 80% dos shows eu tinha que tirar do meu trabalho, do meu outro trabalho, para poder arcar custo, porque o que a gente estava pagando não dava. Para levar transporte, banda, pagar os músicos, tudo não dava. Tá entendendo? Então, veja, mas, gente, essa questão entra, por isso que eu disse a você no começo lá, a gente saber dividir aqui empresário por questão com certeza. Por isso que é importante ter essa diferença, porque o artista ele tem que focar em quê? Em repertório, na arte dele, na música, ele está com a cabeça 100% focada nisso. E o empresário, sim, o empresário é quem vai cuidar, tem que estar toda a logística de toda a parte de empreendedorismo para poder, né, visar o lucro, que empreendedorismo nada mais é do que lucro. A palavra é essa. Por isso que eu digo que tem que ter essas duas vertentes. O artista ele tem que entender, se você é quem você mesmo gerencia sua própria carreira, você tem que ter esse cuidado de separar a parte artística da parte empresarial, para você acabar confundindo, enfiando os pés pelas mãos aí, tá? Até para você saber fechar uma data. Você sabia, gente, eu acompanhei no mercado aí, a gente sempre conversa aqui, eu e outros empresários, você sabia que às vezes, quanto mais barato o artista cobra cachê, menos ele é contratado? Sim. Porque às vezes o artista ele tem aquele pensamento de, eu vou tocar naquele barzinho ali, já sei, eu vou pedir R$500. Aí ele, não, cara, que é muito. Não, 500 é muito, você tá doido? Não, eu vou pedir dos R$400. Ah, não, 400, cara, pensando bem, quer saber? Eu vou fechar com ele por 300. O cara chega lá, 300, o cara, não, dou 250, beleza. Cara, beleza, eu volto a procurar você. O que um contratante pensa? Fala, cara, o cara quer tocar 4 horas por 250 conto, pelo amor de Deus, já imagina o nível desse cara aí. Aí chega o outro e fala, quanto que é seu show? O meu é 500. Mas por que 500? O outro é 250. Fala, amigo, eu não conheço o trabalho do cara. O meu trabalho, eu sei o valor que eu tenho, então por mim o meu show vale R$500. Se você quiser pagar, não, procura outro contratante. Olha o estralo que já dá. O contratante na hora fala, não, vou fechar com o de 500. Tá entendendo como são algumas jogadinhas, algumas coisas, né? E é muito interessante, cara. Por isso que eu digo que todo artista ele tem que entender a parte empresarial. É muito importante ele ter esse conhecimento, né? Situações e situações, né? Exatamente. Então eu acho muito interessante a gente estudar a questão do empreendedorismo. A questão, gente, só puxando
uma vertente aí rapidinho da questão do empresário, Pode que puxar. você tinha perguntado aquela hora que você tinha passado a situação. Você sabe que você tem uma noção também como é importante a questão de mercado empresário. Eu não sei se você conhece a história do Gustavo Lima com a música Tchê Tchê Tchê, que é uma fase que o Gustavo tinha trocado de escritório, deu uma quebrada financeiramente, estava numa fase muito ruim, tinha perdido a mãe recentemente também, enfim, ele estava com a cabeça muito cheia, então apareceu essa música Tchê 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 Tchê. Cara, o Gustavo não queria gravar essa música. Tem várias entrevistas onde ele diz, ele não queria gravar. Ele achava essa música idiota. Tanto que até hoje ele fala, eu pus ela porque a galera gosta, mas eu acho ele idiota. Ele não gostava. Só que o empresário dela, desde o empresário do Gustavo na época, desde o início ele enxergou o potencial daquela música. Era uma música completamente popular. Era uma música que nem chiclete, que pegava rápido. Então, num dia ele falou, vamos fazer o seguinte, tá ela aí, vamos cantar no show de hoje? Só hoje, vamos cantar. Se a galera curtir, bem, se não, arranca essa música fora. Depois de muita insistência, o cantor. Rapaz, quando terminou o show, eu tava lá tirando foto tudo, e o empresário de lado vendo, ele atendendo o público, e a galera inteira, tchê, 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 tchê. Aí ele cutucou e falou, aí, tá vendo, Gustavo? O Gustavo já deu aquela olhada, realmente. Gravou a música e foi a música que trouxe o Gustavo de volta pro mercado com total. Na acho que o quê? 2012, 2013, eu não me recordo direito agora o ano. Mas foi a música que trouxe o Gustavo na época de volta pro mercado. Então, aconteceu a mesma coisa com o Pablo do Arrocha também. Quem não lembra da música Porque Não Chora, na época ainda era CD, ainda estava migrando do CD para o pendrive, estava começando a criação, mas o CD ainda era muito forte. E sabe que como estratégia de marketing, né, as produtoras, né, as gravadoras, elas colocavam, geralmente as primeiras 5 músicas eram as que eles achavam, apostavam mais. Né? Então eram as músicas que eles faziam sucesso, que eles apostavam mais. Para você ter uma noção, Porque Homem Não Chora, nesse CD do Pablo... O lado A era os melhores, o lado B... Desde as fitas, cara, o lado A era as melhores e as B eram as mais... Exato, porque geralmente a pessoa ouve a primeira do artista, a segunda, a terceira, depois já troca. Geralmente era assim o CD, né? Então eles priorizavam, colocavam as músicas que achavam que ia estourar mais, como no começo. Porque Homem Não Chora era a 7ª música, era a 7ª faixa do CD do Pablo. Ele não gostou dessa música. Ele achava, porque como tem a questão do machismo, tudo, do negócio da homem não vai querer ouvir essa música. Onde é que eu vou ficar dizendo que o homem chora? Onde é que o homem vai aceitar? Essa música não vai dar certo, não. Bom, a música fala por si só o sucesso, né? Sim, sim. Então, cara, é por isso que eu digo, né? É por isso que eu digo, gente. A gente tem que às vezes dar um pulo no escuro, a gente tem que arriscar, né? Tem que ter essa questão empresarial também. É muito importante que o artista ele ouça também o seu empresário, porque o empresário, e foi o empresário também do Pablo que deu essa música para ele. Ele não queria gravar. Ele achava que a música não tinha futuro. Então, é importante que tenha esse casamento, né? É muito importante a gente fixar bem isso para a galera aí, né? Que a parte empresarial ela é tão importante quanto a parte artística também. Sim, com certeza. O que você acha, assim, que seja mais importante na relação? Eu acho que eu creio que já foi falado já, mas que seja mais importante a relação entre músico e empresário. O que é mais importante? Cara, como eu falei para você, o primordial é o respeito sempre. O respeito ele tem que ser mútuo, ele tem que ser, sabe, tem que se fazer presente sempre, a questão do respeito. É o artista saber, né, entender o lado do empresário, por isso que é importante ele conhecer um pouco de empreendedorismo, e o empresário entender, saber também respeitar o artista. Como eu falei para você, porque tem a questão do ego do artista, tem a questão do orgulho, tudo. Então, os dois lados têm que se respeitar muito. A gente tem que saber a hora de ceder. Eu tenho que saber a hora que eu tenho que ceder para o meu empresário, e o meu empresário tem que saber a hora que ele tem que ceder para o artista. Porque assim, ninguém tem o segredo do sucesso. Eu vejo um monte de cara vendendo hoje no Instagram aí, não, o segredo do sucesso, gente, ninguém. Se existisse uma fórmula secreta, se existisse uma fórmula para fazer sucesso, todo mundo faria. Concorda comigo? Concordo. Exatamente, então não existe. Então isso aí é marketing, é para vender. O cara vai lá, vai te dar um plano para você seguir, muitas vezes não é nem voltado para aquilo que você quer, você acaba fazendo, não dá certo, enfim. Porque não existe fórmula secreta. Então você tem que ter o respeito de sentar, de conversar, né? O diálogo é muito importante em qualquer relacionamento. Você bater um papo, o que você quer, o que você entende, como é que nós vamos trabalhar, vamos lançar um disco assim, vamos fazer um trabalho assim. Um empresário chegar e falar, olha, eu acho melhor a gente fazer assim, assim, assado. O artista falar a visão dele, não, eu quero assim, assim, assim. Porque para você conseguir chegar aos consensos e fazer um trabalho legal.
Tá entendendo? Então, o respeito, o diálogo é muito importante dentro de uma empresa, da relação entre artista e empresário, com certeza. O diálogo e o respeito é fundamental. Massa. Quem são os artistas que você está gerenciando hoje, atualmente? Hoje, atualmente, eu estou com a Gomes, cantora, né, com a Laísa Milena e com a compositora Mirella. Mirella Silva é uma compositora muito, muito, muito top. E assim, para mim foi um desafio muito grande. A Mirella do trabalhar com a Mirella, Inhapi? porque como eu... Oi, isso, vocês estão em Inhapi ou Mata Grande? Elas são primas, a Mirella e a Clay. Acho que elas são primas, né? Mas eu não sei se é Inhapi e Mata Grande, mas enfim. E assim, o maior desafio de trabalhar com compositora, cara, que eu também sou compositor, né? As minhas músicas, por exemplo, no meu primeiro CD tem 4 músicas minhas, agora eu lancei recentemente outra música minha também, versão de forró. Então, o meu trabalho agora tá vindo com 4 canções minhas, só uma regravação, até vai ter a participação do Rony Viana também. Então, enfim, em trabalhar com compositor, cara, é um negócio muito... foi um desafio muito grande, porque compositor é outro mercado, a abordagem que você tem que fazer é muito mais difícil, se você quer saber, do que você trabalhar com artista. Porque você trabalhar com compositor, tipo assim, você tá com a arte do cara ali na mão, você vai lá, faz toda a parte, né, de burocrática, registra a música, deixa o nome do cara certinho, tudo. Beleza, mas aí você pensa, cara, e agora? Como é que eu vou pegar essa música e fazer ela chegar no artista? Porque direct do Instagram, os artistas recebem 1 milhão de música por dia. Sim. Tá entendendo? Pessoalmente, né, a quantidade de gente que chega para esses empresários, para esses artistas oferecer música é absurdo. Então, foi um grande desafio, é um grande desafio para mim, fazer com que essa música chegue, né, em artistas já de nome, para que eles conheçam o trabalho dela, tudo, até o meu também. Então, esse é um grande desafio. Mas atualmente eu estou trabalhando com as 3, com Laísa, Clay Gomes e a Mirella. Massa. Eu tenho visto um pouco da Mirella. Cheguei até a conversar com ela. Um grande artista, realmente. Cara, compositora, tá começando, ela quer começar a cantar também. Ela tá começando a cantar tudo, tá começando a fazer aula de canto, tá começando a se preparar tudo. Mas eu falei para ela, tudo é no seu tempo, porque ela é uma, cara, gente, ela é uma baita compositora, uma baita compositora. As letras dela são, cara, melodia, tudo. A menina olha, eu falo para você. Quem tem talento tem, quando nasce com a pessoa, não tem jeito, né? Verdade, realmente, verdade. Quem tem talento tem, quem não tem... Quem não tem, eu sempre falo, né, cara, que o pessoal fala, né, que a força de vontade ali a força de vontade vence o talento. O pessoal acha que a força de vontade vence o esforço, né, o esforço vence o talento. Mas eu acho que o esforço só vence o talento quando o talento não tem esforço. Exatamente. Né? Porque a gente quer fazer sucesso, mas ninguém quer pagar o preço para chegar lá. Aí não quer, não. O cara quer chegar onde você chegou. Mas pagar o que você pagou, ele não quer chegar. Não o quer, seu tempo, entendeu? sua dedicação, seu esforço, seu dinheiro Porque que tirou de outras ocasiões, deixou de cobrir outras coisas para poder colocar nesse sonho, investir nesse sonho. A galera quer chegar, mas passar o que você passou, ele não quer. Não quer. Não quer. E até porque a gente, quem é músico, cara, é taxado muitas vezes como vagabundo, cara que não quer nada com a vida, que não sei o quê. Porque assim, o músico, principalmente o cantor, o artista, o músico em si, ele mesmo, em primeiro lugar, tem que se levar a sério. Ele tem que entender, eu tenho uma rotina, Alan, eu tenho uma rotina. Eu levanto todo dia, faço meu aquecimento vocal, faço meia hora de alguma aula. Quando eu tenho um tempo livre, em vez de ficar ali perdendo tempo em Instagram, o que acontece? Eu estudo muito, eu faço muito curso. Então eu vou lá nos meus cursos, assisto ali, a aula é 30 minutos, assisto 15 minutos, 10 minutos, vou absorvendo um pouquinho ali. À noite estou deitado na cama, ali aquele momento antes de dormir, eu pego o celular, dou mais uma assistida de aula, tudo. Então, ou seja, a gente tem uma rotina de estudo, entendeu? A gente tem que estudar, né? A gente não pode achar porque eu sou músico, então não preciso estudar, não preciso fazer nada, não. Você tem que estudar, é primordial, entendeu? Então, essa dificuldade, a gente primeiro tem que se levar a sério para as pessoas começarem a levar a gente a sério. E isso é muito importante, pode parecer besteira, mas muita gente, muito artista não se leva a sério. Ele gosta de procrastinar, infelizmente. Ele se auto-sabota. Gênesis, muito cantor, acho que você já deve ter prestado atenção nisso aí, muito cantor não canta, assim, não estuda canto, não faz aula de canto. A maioria. Cara, tu já viu time de futebol da Série A que não treina?
Não tem. Não tem. Não existe. Não existe, entendeu? Eu vejo muito músico pegar a música ali na hora, você vira pros caras, ó, tem música nova aqui, vamos ensaiar. Os caras, não precisa ensaiar, não. Música tal? Não, eu sei. Não, eu sei que você sabe, mas a gente tem que ensaiar. Não, mas não precisa, isso aí eu sei tocar, vamos pra próxima. Não. Ó, Cara, tem que ensaiar. aqui atrás de Pode mim, falar. esse aqui do canto, esse primeiro sim aqui, ó. Eu tô com a mão aqui. Esse último do canto. Isso aqui eu fiz na School of Rock, maior escola de música da América Latina. Você voltando aqui, eu tenho esse aqui Na hora. na Berkeley, que é uma das maiores faculdades de música, a maior dos Estados Unidos. Eu fiz um curso lá em inglês. Vindo aqui tem outro curso aqui, música normal. Tem outros que não coloquei na parede. E outro atrás da minha cabeça aqui também. Tem um curso de música na Universidade de Chicago, feito também em inglês. Às vezes a galera não quer estudar, velho. Entendeu? Então, cara, Esse preço porque não quer pagar. eu não sei como, cara. Eu vejo muito cantor, cara, tipo assim, desafinar, por exemplo, a questão da afinação. Cara, um cantor desafinar não é normal. Tem muita gente que normaliza isso. Ah, não, o cantor desafinar. Às vezes é porque tomou uma cervejinha, bebeu para cantar, ou então é porque ele acha, não sei o que, ele é resfriado. Porque... Gente, parem de normalizar a desafinação. Não é legal. O básico de um cantor, o básico dele, gente, é a afinação. Você tem que estudar. Se você chegar para um cantor, e ele, se um cantor, gente, se um cantor não souber nem o que é não souber que é um dó maior, não souber nem o que é um ré, o que é um sol, se um cantor não souber o que é isso, Não sabe. Parou, não existe. É uma coisa do motorista não saber dirigir, não tem livro, não dá. Tá entendendo? É o básico de um cantor, ele tem que ter. Você não precisa ser um Beethoven na música, você não precisa ser, né, esqueci aquele cantor de ópera lá, como é o nome daquele cara? Pavarotti. Pavarotti, assim, Pavarotti, não precisa. Só que o básico você tem que estudar. Eu também sou a favor, gente, eu sou péssimo. Exatamente, eu sou péssimo, gente, em instrumento, cara, péssimo. Já tentei tudo, eu aprendi a tocar violão, mas eu sou horrível no violão. Só que mesmo assim eu aprendi, toda semana eu faço 2, 3 vezes por semana. Quando eu tô com mais tempo eu faço 3 vezes, quando não, mas 2 vezes por semana eu faço. Tiro 2 dias na semana para fazer meia horinha de aula de violão. Então eu aprendi a tocar, porque eu escutei às vezes do meu tio, uma vez meu tio falou para mim que eu tava gravando o primeiro CD. Eu falei, cara, não toca nenhum não. Aí meu tio falou, um cantor que não sabe tocar instrumento, onde já se viu isso? Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Não, que isso seja cara proativo, que se preze, pronto, aprender a tocar um instrumento. Cara, a questão dos tons, assim, na minha mente, ela fez assim, ó. Ela expandiu, ela abriu. Que eu comecei a entender, então aqui é um dó, um ré, um fá, um mi. Então eu aprendi a questão de tom, aprendi o que era campo harmônico, aprendi, por exemplo, quando eu falo de canto, extensão vocal, até para mim não forçar a minha voz na hora de cantar. Aprenda então eu a tenho uma estratégia. Voz, né? Exatamente, eu sei a extensão vocal, eu conheço toda a minha estrutura vocal, então eu já conheço, eu ensaio no repertório antes de fazer um show. Então, na hora de cantar cada música, eu já sei, pô, essa música aqui tem uma parte que ela é alta, eu vou ter que, né, vou ter que alcançar essa nota. Eu já me preparo estruturalmente, preparo a voz, eu vou saber se eu vou cantar ela na raça mesmo, se eu vou fazer alguma técnica vocal, às vezes eu vou jogar ali um belting, às vezes eu vou fazer voz de cabeça ou voz de peito, como a galera antigamente falava muito. Hoje não se fala mais muito nisso, mas voz de cabeça, voz de peito, enfim. Coisa que você só aprende estudando. Antigamente, se eu fazia um show de 2 horas, eu terminava rouco, porque eu queria fazer 2 horas ali, colocava a voz tudo aqui na garganta, tensionava a minha corda vocal e eu não entendia. Comecei a fazer tratamento com fonoaudiólogo, muito importante isso. O fonoaudiólogo me ensinou, comecei a conciliar a fonoaudiologia com a aula de canto. Eu entendi que, cara, tem notas que eu não preciso me esforçar. Eu consigo usar uma técnica vocal ou fazer uma forma diferente, que vai ficar legal, eu vou conseguir alcançar aquela... Então são coisas que você aprende quando você estuda. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Sem estudo, você tem que estudar. É primordial o estudo. Verdade, concordo contigo, cara. O papo tá bom demais. Às vezes eu fico com raiva de fazer esse podcast,
Porque o papo vai ficando tão bom Opa! e o tempo vai acabando, velho. O papo começa. E o que eu prometo aos caras é uma segunda parte, outra oportunidade, cara. Porque a conversa vai começando a Não, ficar boa. tranquilo. A gente vai conversando, mas a gente precisa encerrar, Uhum. cara. Não, pô, não Cara, tem. prazer demais, Alan. Beleza, pô. Eu quero deixar aí que você faça suas considerações finais. Triste porque a conversa tava muito boa, cara. Demais, cara. Pô, fico feliz, cara. Obrigado. Agradecer a todo mundo que está assistindo. O pessoal que quiser me seguir nas minhas redes sociais aí, o YouTube, o UFC, meu Instagram, Alan Ribeiro, cantor oficial, tudo junto. Tem o Instagram do escritório também, a R Music. Depois você procura lá e segue a gente também. Pra galera que tá como artista, difícil, ninguém diz que é fácil, é muito difícil, mas não é impossível. Então, se dedique, treine, estude, não desista dos seus sonhos, não ouça os outros, né? Que você no começo vai ser chacota para muita gente, mas não dê ouvido para isso. Coloque o seu sonho, Deus na frente e vamos para cima que tem mercado e tem espaço para todo mundo trabalhar aí. É isso aí. Quero agradecer aqui você, Alan, Certo? por estar presente, cara. Quero agradecer demais. Muito boa mesmo a conversa, cara. Top, Eu top, que agradeço. top. Obrigado pelo convite a você, galera da Imersão Musical aí, muito obrigado. Quando que tiver uma próxima oportunidade, eu tô às ordens aí. Tá? Top demais. Quero agradecer também aqui a Agatha Fashion, que sempre tem nos apoiado aqui em todos os empreendimentos, não só aqui no podcast, mas em tudo que a gente tem feito, nos marcenaria, professor Luiz, e Dó Eletrônica e Maisone. Quero agradecer a todos vocês que têm nos apoiado aqui. Quero agradecer também quem assiste, quem curte, compartilha, comenta aí. Segue lá o Alan em todas as redes sociais. Também seu escritório, cara. Hoje foi uma aula, cara. Hoje foi uma aula. A gente teve vários papos bons, mas teve alguns papos que foram uma aula, com o guitarrista Jailson e agora com o Alan, com o gestor. Eu chamo de gestor de carreira, gosto mais dessa palavra. Foi muito bom, cara, ter você aqui. E quer aprender mais, galera? Eu que agradeço aí. Entre em contato com ele lá, cara. Entre em contato, não custa você tentar aprender um pouco. Você que quer começar a cantar, você que já tá cantando, cara, procura ele aí que o cara manja, velho. Gostei demais. Galera, nós vamos ter que ficar por aqui. Alan, brigadão. Até mais, galera. Até o próximo episódio do Imersão Cast. Valeu, galera! Valeu, tchau!